Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desenrola, vai beber mais uma vez aqui, trazendo um episódio interessantíssimo, né? 10º episódio, eu adoro ficar contando. 10º episódio, muita, a gente desenrolou muita coisa aqui, né, Té? Sim, Nossa. Pretendemos continuar desenrolando por um bom tempo. Exatamente. Qual é o tema? Hoje a gente vai falar sobre traição. Uau, adoro. Fui traída, e Agora, agora? o que acontece? Oh, meu Deus. Né, pra gente entender um pouquinho mais. Mas antes, pedir para que vocês se inscrevam no canal, que vocês... Curte esse episódio, aciona o sininho e comenta, faz Isso. perguntas. Isso dá ideia pra gente falar no próximo episódio, gente. Exato. Então ajuda muito, tá bom? Uhum. Aliás, a gente já tem feito episódios baseados em comentários, em solicitações. Então, comente que a gente escuta vocês. Exatamente. Bom, eu sou a Gisele Maia, psicanalista. E eu sou a Tércia Barreira, psicóloga. E esse é o Desenrola Vai Beber. Ah, e última coisa. Qualquer comentário, vocês também podem mandar para o nosso e-mail, que é o desenrolabebê@gmail.com. É isso aí. Então vamos lá? Vamos desenrolar esse tema Vamos tenso. Tenso. Sofrido, não é? Uhum. Porque acho que assim, sobre traição, tem alguma coisa boa pra gente falar sobre traição? É difícil, né? É muito difícil difícil. porque não é algo que é aceitável, né? Porque quando a gente fala de solidão, a gente fala que é muito importante a gente fazer as pazes com a solidão e trabalhar essas angústias. Mas a traição não é algo que seja natural, digamos assim, né? Que a gente vai passar, a gente tem que passar. Não. Mas a gente tem sentimentos muito difíceis e experiências que vão fazer com que a gente tenha mais medo de ser traído, receio, desconfiança, né? Isso tudo vai fazer com que essa relação com o ser traído seja mais pesada, né, gente? Isso mesmo. Agora, para falar de traição, é interessante a gente contextualizar um pouquinho o casamento, né, Tércia? Sim. Assim, como é que a gente entende o casamento nos dias de hoje, né? Porque antigamente o casamento ele estava muito relacionado a questões financeiras, né? Há séculos atrás, algumas famílias casavam por dinheiro. Às vezes a pessoa nem conhecia o companheiro que ia casar, mas ela já estava destinada àquele casamento porque as famílias colocavam as pessoas juntas, né? E depois isso ao longo do tempo foi mudando. A partir de 1940, o casamento começou a ser visto mais como colocaram um amor, né? O amor romântico. Ele entra nessa relação do casamento. Então as pessoas começaram a escolher, né? E a conectar, fazer essa conexão do amor romântico com o casamento, né? Então aí mudou muito isso, né? Mudou, porque sai desse lugar só contratual, né? Ele segue sendo até hoje um contrato, né? A gente tem a certidão de casamento, é um contrato das partes, mas hoje em dia as pessoas, na nossa cultura, exatamente. As pessoas casam por amor, né? Então existe aí ideais, expectativas em relação a isso, essa questão do amor romântico, e decisões também que fazem com que a pessoa decida se casar, né? Vai para uma fase diferente da vida, que é o morar junto e o que isso implica. Morar junto, construir família, né? Mas assim, esse contrato do casamento, ele vem essa coisa implícita de se ter relação sexual, né? Esse uso mútuo dos corpos, e que até o Christian Dunker fala que é ele comenta aqui que é uma perversão consentida, né? Porque é isso, é você dar ao outro o direito de utilizar o seu corpo, né? Assim como e vice-versa, né? Então, o que é ruim ouvir, mas é exatamente isso. Tanto é que se você precisa estar aberto a isso, a ser objeto do outro para que o casamento funcione, né? Assim, né? Nesse quesito mais sexual.
Então, inclusive objeto de si mesmo, né? No autoerotismo, no narcisismo, a gente não vai entrar nisso aqui, mas é basicamente isso, é objeto de si e do outro também, né? É difícil ouvir, mas é isso. O casamento tem essa coisa. Por que é difícil ouvir isso? É difícil ouvir porque, eu vou fazer sexo quando eu quiser. A gente não tá falando aqui de abuso, de nada disso. Não vamos entrar, aliás, nesse assunto. A gente não vai entrar. A gente vai se perder. Tem essa coisa de que quando eu caso, eu tenho que ter essa disponibilidade para o sexo que é proposto implicitamente, né? E aí precisa se ter uma comunicação disso. Como é que a gente desenvolve isso, né? Para dentro do casamento. Mas que isso é das cláusulas do contrato, né? Sim. Isso é importante estar consciente disso, não é, Gi? E eu acho que a gente precisa muitas vezes, inclusive na nossa cultura, amadurecer esse pensamento. Porque também, né, apesar de você estar falando que quando a gente casa, a gente sabe disso, muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? O casamento é isso sim, mas eventualmente a gente percebe. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma terapia de casal, por exemplo, que a gente tem esse contato com o casal, né? A gente percebe essa dificuldade nesse entendimento, nessa aceitação. Isso. Porque, eventualmente, principalmente as mulheres, têm muitas questões de travas sexuais, não é? Então, algumas questões que não foram trabalhadas na vida, né, pregressa a esse casamento, e aí ela se dá conta ali de ter ou não ter desejo, não é? Isso. E que as pessoas mudam, as situações mudam. Então, se você casou com essa ideia de que... Essa expectativa. Essa idealização também, e depois a coisa mudou, você entende que o ritmo muda, ou que a importância para o sexo para você não tem esse lugar que tem para o outro, né? Porque tem pessoas que a relação sexual, o sexo tem um lugar muito importante para ele e na relação, e para o outro nem tanto. Então por isso que precisa ter uma comunicação e chegar ali num consenso, né? Você falou uma palavra interessante que é o consenso, né? Então acho que isso é uma questão importantíssima. Não se trata só do que a gente deseja e do que o outro deseja separadamente, né? Para a gente fazer isso funcionar, a gente precisa chegar num consenso que contemple ambas as partes. E eventualmente a gente não vai chegar. E aí o casamento rui, não é? Ou o casamento vai ali se desgastando, que é muitas vezes quando a pessoa procura alguma ajuda ou trai, né? Assim, vai para procura se satisfazer paralelamente a esse casamento. Não que seja só essa a pessoa não traz só porque ela não está satisfeita no casamento, né? Mas que é o que a gente vai falar aqui também. Mas esse é um fator importante, do consenso em ambas as partes. Estou realizada dessa forma. Sim. Nesse momento, porque como você falou, não é, Gi? As pessoas mudam ao longo dessa vida nesse casamento. Então, o tempo todo, né? Os filhos, por exemplo, a chegada de filhos no casamento, né? Essa libido da mulher, como é que fica, a sobrecarga materna, né? Porque tem isso, além da questão hormonal. Além da questão hormonal, né? Passa o tempo, a pessoa vai envelhecendo, isso vai mudando também, tanto no homem quanto na mulher, né? Sim. E a sobrecarga mental também acaba muitas vezes esvaziando essa libido, não é? Sexual. Muito. E aí, gente, uma pergunta que a gente gostaria de responder com vocês aqui, né? Que é, mas quando a gente fala em infidelidade, em traição, que até trouxe aqui, né? O que a gente está querendo dizer? O que é ser traída, por exemplo? O que é ser traída? O que é ser traída? Acho que antes, talvez, fazer uma pergunta, né? A que nós somos fiéis? Ao outro? A gente mesmo? Ao nosso gozo? Ao amor? Né? Existe uma transição possível entre mim e o outro, né? Em ser fiel a mim, e ser fiel ao outro sem não ser fiel a mim. Exatamente. Então, assim, essa coisa da infidelidade, ela traz pra gente muitos questionamentos, porque imagino que não tenha uma opinião formada, né, Té? Porque
eu escuto dizer assim, mas ele tava trocando mensagem com a ex. Ele tá sendo infiel. Ele tá me traindo. Mas ele teve relações sexuais com outra. Então ele tá me traindo. E a outra pessoa entende que o fato de estar olhando um filme pornô, ele tá me traindo. E a outra entende ainda que tudo bem, né? Ele vê o filme pornô, mas ele não pode se corresponder com a ex. Ou ele não pode trocar mensagens no Facebook com a ex. Ou dar curtida lá no Instagram para outras mulheres. Curtir uma foto. Então, esse entendimento do que é ser infiel, é importante a gente fazer essa reflexão antes da gente, né, começar. Porque senão a gente vai... Onde pega? Né? Onde pra entender o que me machuca, né, nisso aí. E aí acho que o trabalho, por exemplo, no caso da clínica, é a gente tentar ajudar a pessoa a definir, né, o que é para elas, o que é pior, digamos assim, o que pegou ali, né? Eu me senti trocada, eu me senti rejeitada, eu me senti, enfim, humilhada, né? Descobriram, todo mundo sabia ou não, então tudo isso também tá ao redor dessa situação de traição. Né? E o que a gente consegue perceber, né, Té, que o lance que mais pega é o da confiança, é a quebra de confiança. Sim. Então, primeiro a gente avalia o que pega mais para si, individualmente, e depois vem essa coisa da confiança. Nossa, todo mundo estava sabendo que ele estava me traindo e eu não. Fui a última a saber. Eu fui a última a saber, né? Fui passada, né, para trás. Isso. Muito, como eu sou idiota. E aí começa também essa humilhação, né, que muitas vezes a própria pessoa se coloca. Como eu sou idiota, como eu sou... E aí a autoestima é muito afetada. Muito, né? muito. Então é importante. E essa falta de confiança, ela tá no cerne da questão da traição, né? Sim. E aí, uma outra coisa que a gente se pergunta é por que as pessoas traem? Você sabe? Você pensou sobre isso? Por que as pessoas Por que as pessoas traem, né? Então, é um movimento que acaba se esbarrando diretamente no outro, né? E é um movimento que pode ser nocivo para si, porque a pessoa acaba entrando num processo de culpa, né? Sim. E para o outro que descobre muitas vezes de uma maneira muito ruim e o quanto que ele se vê afetado por isso, né? Agora, é interessante porque não só a pessoa que não tá bem no casamento que trai, porque quem tá feliz também trai. Quem ama também trai, né? Acho que essa discussão ela é muito ampla, porque não necessariamente a pessoa tá num casamento ruim, a coisa tá desgastada. Não, ela trai também quando a coisa não tá... Que a coisa tá ok, vamos dizer, tá ok, né? Sim. Porque isso tem a ver também com a história de vida, com como ela enxerga o mundo e a si e o outro, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? A gente ter essas referências. Porque acho que todo mundo já ouviu aqui, nossa, mas ele tinha uma mulher linda e ele traiu ela. Ela era linda, maravilhosa, inteligente, bonita, tinha um corpão e mesmo assim ele traiu. E traiu com uma feia, a gente escuta às vezes, né? E aí, gente, uma coisa também que eu fiquei aqui pensando, né, Gi, você trazendo isso, sobre a questão moral, né? Então, assim, o moralismo, o julgamento, né, ele perpassa muitas camadas. Então, eventualmente, as pessoas vão ter as concepções dela, os valores dela, e ela vai despejar nesse outro, nesse julgamento, tanto em relação a quem foi traída, ou em relação a quem traiu, ou em relação à terceira pessoa que também que foi envolvida. E assim, é claro que cada um vai julgar como quer, como pode, a gente não tá aqui para controlar o julgamento de ninguém, mas que é importante a gente tentar entender essa situação, e a gente tá trazendo essa discussão sem ser voltado para isso, né? Esse julgamento moral. Agora, me parece que a traição, ela tá muito mais, por conta desse quadro que a gente trouxe aqui, que assim, até aquele que tá feliz no casamento trai, que ela tá muito mais no desejo do que no amor. E como a gente controla o desejo? Como que a gente controla essa coisa que é incontrolável, né? Às vezes, assim, você
tá sendo fiel ao seu gozo, ai, não aguentei. Nossa, era muita tentação, não aguentei e acabei traindo. Tem esse lance do desejo, e a traição, ela tá muito mais conectada a essa coisa do desejo, de como se entende também essa relação consigo, com o corpo, com o mundo, com o outro, e tem isso do desejo muito mais do que o amor, né? Então tá no desejo. E as pessoas vivem isso o tempo inteiro, né? Então, eu queria trazer aqui alguns tipos de traição para a gente entender isso, que tá no desejo, talvez mais do que no amor. Eu acredito que sim, que a questão da traição, a gente está falando muito sobre isso, sobre desejo. Sobre desejo. Eventualmente, também sobre amor, né? Então, eventualmente, você se apaixona por uma outra pessoa, e isso caminha junto, mas precisa necessariamente do desejo quando a gente fala de traição. Não, então, e é esse desejo, Té, que é esse desejo de se ver, de se sentir vivo também. Olha só, vamos lá. Um primeiro tipo de traição, que é esse que é desleal, sabe? Que a gente não gosta, que a gente fala assim, meu, o cara foi um canalha. Que é essa assim, o cara traiu, e aí ele deixa rastro pra pessoa, descobrir que ele traiu, porque ele não tem condições de terminar a relação. Aí ele vai usar a traição pra terminar a relação. Posso fazer um parênteses rápido? Claro, vamos desenrolar. Nessa questão, tem um vídeo, agora, enfim, né, vídeos do Instagram, do Alexandre Coimbra Amaral, que ele fala sobre essa questão do homem, e aí você está falando da traição, mas o homem, quando ele está infeliz na relação, a dificuldade que o homem tem de terminar a relação, né? Então, assim, eventualmente, às vezes ele até trai para ser descoberto para terminar. Isso. Para ele é mais fácil, provável esse caminho, do que ele chegar antes disso e falar assim, olha, não tá legal, não quero mais, e bancar isso, porque isso também é desejo, não é? Isso aqui não me satisfaz, tarará. Colocar as cartas na mesa e bancar isso. E aí ele explica um pouco por que acontece isso, né? Dessa ferida narcísica do homem, de querer ficar bem na fita. Né? Então, assim... De reduzir a culpa. Olha, essa coisa do desejo. Então acabou o desejo pela companheira. O homem não tem mais o desejo pela companheira e vice-versa, tá? A gente tá falando mais da mulher, mas isso a gente sabe que acontece também. Ambos os lados. Inclusive numa relação homossexual. Então, acabou o desejo pelo outro, e aí o que ele faz? Ele trai para ver se o problema não tá no outro. Então, assim, eu vou experimentar, vou ver se tá tudo bem com a minha virilidade aqui, então eu transo com o outro, eu traio, e aí, para descobrir se o problema é do outro. E no final das contas, o problema, né? Que a questão tá com ele, porque o desejo que ele tinha no outro findou-se. E isso pode acontecer, porque, gente, essa idealização do outro, do amado, esse amor romântico, ela também é prejudicial, porque da gente entender, no sentido da gente entender que a gente vai ter pro resto da vida desejo por uma pessoa só. Né? No caso a gente está falando de relação monogâmica, isso, né? É importante. Exatamente. Então, assim, esse desejo, ele pode sim acabar. E aí, o que algumas pessoas fazem nesse lance da traição? Então, eu vou sair com outra para ver se de fato tá tudo bem comigo, se eu continuo viril. E aí, se tiver tudo bem comigo, então o problema não é meu, o problema é do outro. Quando, na verdade... Estar numa relação que você não tem desejo pelo outro e permanecer, é um problema seu. É um problema seu, não é do outro. Você tem aqui, ó... Entende? Assumir, que é muito que você falou do Alexandre. Então, acho que é isso, né? Da gente poder olhar para isso. Aí tem um outro tipo também de traição. Esse que é assim, ó, eu traí, então eu vou dividir aqui com a Té, para diminuir a minha culpa. Então eu vou contar, mas eu conto esperando que a Té me acolha. Passa a mão na minha cabeça. Passa a mão na minha cabeça. Mas também, amiga, né? Poxa, tava ruim lá. Pra continuar desse jeito. Não dava tá pra tudo continuar. bem. Então, vamos racionalizar isso e a gente não...
Isso. Então, isso também é um jeito muito ruim de lidar com a situação, né? Porque não lida, na verdade. Não lida. Né, Gi? Na Isso verdade, a pessoa mesmo. coloca isso pra baixo do tapete, nega isso, né? Porque eu tô negando que isso é um problema, que eu tenho que fazer algo com isso. Sim. E tô me enganando. É. Né? Agora, tem o encontro, essa traição que é aqui, exatamente o que você colocou. Então, a pessoa trai, e aí, nessa traição, ela busca se sentir apaixonada de novo. Então, ela pode, em algum momento, unir esse desejo com o amor ali. Então, ela tem esse encontro com o outro na traição para ir lá atrás, para sentir essa paixonite que ela sentiu há muito tempo atrás. É meio que aí a história do eu me senti tão vivo, né? Que é fazer contato com essa paixão. Então ele trai para poder voltar lá e se sentir dessa forma. Eu vou fazer uma pergunta provocativa. Não é provocativa, mas assim. Adoro. Se alguém chega no consultório para você relatando isso, né? Tipo, vai falar para você, traiu e se sentiu viva. O que cabe a psicanalista, psicóloga trazer? Então, não cabe julgamento, a gente já falou aqui, né? Sim. Eu acho que é muito mais ouvir as motivações dessa pessoa, né? O que leva... Porque o importante, dentro de uma sessão de análise, é que a pessoa fale sobre a questão, né? E que a gente consiga entender as motivações para que ela vá para esse lugar, né? Para que ela faça essa escolha. Essa escolha, ela precisa ser consciente e ela precisa entender quais são as consequências também, né? E eu acho que na sessão de análise também conseguir com que essa fala a gente consiga linkar com outros comportamentos que já vêm acontecendo, que são padrões às vezes, são repetições de relacionamentos anteriores, até com os pais, e que a pessoa não percebe, né? Então ela reproduz uma situação hoje, que é essa da traição, muito alienada. E quando ela vai para a sessão de análise, ela começa, através da fala e com a intervenção do profissional, entender que não está tão desconecta do resto todo que ela vem vivendo, né? Então, acho que é importante a fala e o analista ir devolvendo com base em tudo que está sendo construído no processo, né? No processo analítico. Então, realmente não cabe julgamento, mas cabe, assim, questionamentos. Mas me parece que essa história que você está vivenciando hoje tem a ver com uma história que você me contou lá atrás da mãe. Para não ter o papel, né, Gi, assim, da amiga que vai justificar, por exemplo, só passar a mão na cabeça. Ah, mas que bom então, né? Que você aí tá se descobrindo. Que legal. Então, assim, é isso. Não tem julgamento moral, mas precisa ter consciência para assumir o BO, né, gente? Exatamente. E assim também, né? Que eu acho que é muito isso, né? É o desejo, é bancar o desejo, né? Qual é o seu desejo? É viver essa relação do jeito que tá, mas você banca isso? Você banca as consequências com o outro, né? Porque a gente sabe que às vezes não tem só o companheiro que foi traído, ou a companheira que foi traída, tem filhos, isso tudo tem rebatimentos, né? A família, aliás, tem muitos casos que a mãe ou o pai saberem é pior do que a esposa. Isso! O que meus pais vão pensar? Vão pensar de mim quando souberem que eu estou que traindo. O filho é alecrim dourado. Não é tão dourado assim. Exatamente. E tem um outro tipo de traição, que essa também é, né, bem pesada, que é essa coisa das traições vingativas, né? Então, assim, você me trata mal, eu já tô nesse ambiente que eu me sentindo humilhada de alguma maneira, menosprezada. Isso. Então eu vou fazer assim, eu vou trair você, né, para eu dar conta de me manter nesse relacionamento. Perfeito. Né? Então tem essa coisa de assim, é como se fosse eu tô no controle aqui, ó. Eu vou lá trair você. E de novo, justifica isso, né? Faz aí todo um malabarismo. Isso, porque isso, né, gente, produz muito desgaste emocional, né? A gente sabe que assim, quanto mais a gente vai conseguir suportar
manter essa incoerência da fala com a ação, do comportamento, né, ali dentro de casa. Quanto você banca esse desgaste emocional por muito tempo, isso produz adoecimento pro outro e para você que trai, né, que às vezes acha que não, mas sim, né? Sim. Então, até essa questão do casamento... tem uma abelhinha, né? Super. Essa questão do casamento, por exemplo, de você se manter numa relação e arrastando este casamento, que não tem mais desejo, que não tem mais isso. Mas, claro, né, tem algum ganho, que aí pode ser uma questão de uma segurança material ou uma segurança emocional, né? Essa pessoa que é estável, aqui é o meu lugar que eu fico estável, fico bem, eu preciso deste casamento para me manter assim. Então, acho que já questionar isso, né? Que aí a gente vai pensar até em outros episódios sobre a questão da dependência emocional, né? Sobre como isso também faz com que você faça essa justificativa para atrair, porque eu não consigo abrir mão. Tá bom, e você pode levar uma vida traindo, mas é saber que essa, muitas vezes, é uma escolha, na nossa análise, assim, de terapeuta, covarde, né? De você não dar conta de bancar o seu desejo nesse sentido, né? O seu desejo, assumir isso. Então, hoje se fala um pouco de relacionamento aberto, um pouco não, acho que dependendo do nicho, fala bastante, como uma tentativa de abarcar isso, né? Sou uma pessoa com desejos múltiplos, não sou uma pessoa monogâmica no desejo, então um relacionamento monogâmico não dá pra mim, então eu preciso abrir minha relação. Então, mas antes disso, né, a pessoa trai. Então, assim, a traição como sintoma do casal. Então, eu traio aqui, você trai aqui, aí descobriu-se que os dois traem. Mas aí, então vamos abrir o relacionamento. Não funciona, não funciona. O ideal, claro, pode ser que funcione para um casal ou outro, né? Então, abrir teria uma função, essa função... Por que você acha que não funciona, Gi? Não funciona abrir assim, essa situação. Porque é como se fosse abrir o relacionamento seria uma estratégia quando o relacionamento tá indo bem, né? E você é como usar uma ferramenta que ainda te mantenha com o desejo neste outro. Isso, para fortalecer a relação e a conexão que os dois têm, sexual, que os dois têm ainda. Exato. Não é como se fosse justificar, para satisfazer essa necessidade aqui, eu tenho, você tem, então vamos abrir. Porque pela experiência não funciona. É um recurso importante, bacana, legal. É uma possibilidade, mas é muito difícil isso dar certo quando ela é feita dessa forma. Porque se essa traição, ela já tá esse movimento já está instalado como um sintoma na relação do casal, abrir o relacionamento não é uma questão. Talvez se olhar dentro do relacionamento. Talvez acelerar essa separação. Porque é muito mais importante o casal se olhar. Se já tá rolando desse jeito, traição aqui, será que essa conexão ela existe? Vale a pena? O casal? Vale a gente se manter? Assim, né? Por que a gente está se mantendo? Né? Porque acho que isso desvela muito esse desencantamento pelo outro, né? Esse desrespeito consigo e com o outro, né? Me manter numa relação em que eu não me sinto contemplada, não me sinto desejada e não desejo mais. Sim. Por que manter essa relação, né? E às vezes abrir neste momento vai escancarar isso e pode acelerar uma separação. Agora a última, e que na minha opinião é bem baixa essa. Traição na maternidade, né, Té? Nossa. Daí a pessoa tá lá no porpério enlouquecendo, com o bebê aqui, ó, privação de sono, amamentação complexo, e aí ela é traída. Como isso pode produzir um efeito nocivo para o ser humano que é traído. E claro que para o bebê também, e para quem trai também, né, gente? Porque assim, vai em algum momento entrar num processo de culpa, gigantesco. Para a terceira pessoa também, né? Porque assim, é um lugar, como você falou, baixo, né? De covardia, de como deslealdade mesmo, né, Té? E um momento extremamente vulnerável. Então vamos pensar aqui numa situação também, sei lá, de um momento da vida, um luto ou uma doença, né? A pessoa tá com câncer, tá no tratamento
e o parceiro abandona, vira as costas ou trai, ou enfim, né? Sai disso ali. Mas, falando sobre traição, essa vulnerabilidade que está muito latente, né? Sempre a gente se sente vulnerável ao ser traída, mas nesse momento que você já está vulnerável, ser traída. E essa questão do bebê na maternidade, eu acho que é muito agravante, porque é como se não tivesse como você sair desse lugar de humilhação rápido. Não dá para sair, porque você ainda vai ficar lidando com o filho dessa pessoa que fez isso. Então, como isso também vai afetar, né? Como que você vai trabalhar isso nessa relação? Enfim. É difícil, é muito difícil. Bom, acho que, com base em tudo isso que a gente falou, fica uma pergunta, né? O que nós podemos aprender com a infidelidade? Tá, que aí seria o que eu abri lá perguntando do lado bom. Não tem um lado bom, mas tem um lado de aprendizado. De aprendizado. Que é bom. Exatamente. Que é fazer do limão a limonada, né? Em qualquer situação a gente precisa tentar aprender com aquilo, gente. Porque o negócio já é tão sofrido e o sofrimento ensina. Porque senão também tem uma tendência a gente ficar repetindo isso e a gente não amadurecer e a gente não evoluir, a gente se envolver de novo nessas histórias, tanto de ser traída como de trair, né? E isso vai deixando a gente cada vez mais vulnerável, né? Sim. Então, assim... eu gosto muito, e a gente vai indicar aqui um livro, que é o livro da Regina Navarro, né? A Cama na Varanda, só porque a gente vai aproveitar e falar de algumas coisas que ela traz, que é muito legal. Esse livro é muito bom, a gente indica. E ela traz algumas informações importantes sobre essa questão da... ela faz uma reflexão histórica do casamento. Ela fala um pouco do quanto... Do amor romântico. Do quanto tá caído, né? E que, na verdade, a ideia é que a gente olhe para nossa cultura hoje, que a gente se reconheça junto com essas mudanças e como a gente pode viver melhor, né? Olhando para tudo isso com relação aos relacionamentos. Então, ela traz pontos importantes aqui de como a gente pode aprender, o que a gente aprende com essas infidelidades. Acho que primeiro, né, reformular essas expectativas que a gente tem a dois. Eu achei fundamental, porque o amor romântico, ele nos dá sempre essa coisa, e a gente idealiza muito o outro, então a gente sempre escuta assim, eu casei com a pessoa e a pessoa ela não arruma uma cama, ela não pega uma vassoura para limpar a casa. Mas se a gente analisar, antes já não tinha isso, antes do casamento. Mas como ela idealizou tanto aquela pessoa, e depois ela vai para a convivência, ela vê, aí ela convive e vê que de fato já era assim. Porque a gente idealiza mesmo, isso é do ser humano. Então, se a gente conseguir reformular um pouco esse entendimento, essas expectativas que a gente tem nessa relação a dois, e acho que uma delas eu falei no começo, que é essa coisa do desejo. O outro é humano e ele vai desejar outras pessoas além de você. E aí isso significa que desejar vai direto para traição? Não, né? Mas eu escuto também assim, fulano estava assistindo TV e falou, eu gosto muito dessa cantora. E aí a pessoa vai e muda o canal, porque não quer fazer contato com o fato de que o marido... Eu não sou a única que ele gosta. Eu não sou a única que ele tem desejo. E vice-versa, a gente sempre, tá? A gente tá falando aqui no feminino, mas exatamente. Então, essa ideia também de que nós casamos e a gente se transforma num só. Ai, gente, somos cara metade, cara metade, né? Alma gêmea, essa coisa de alma gêmea. E aí eu acho só uma coisa que eu acho muito interessante da imagem. Vamos ficar com essa imagem aqui. Sempre que vocês estiverem pensando ou em amizade, ou uma relação que seja simbiótica, que seja chave e fechadura, né? A gente se completa. Cuidado, por quê? Porque quando a gente se completa, a gente forma um jeito que, se eu me mexer, desencaixa. Então a gente acaba se enclausurando, né, e se mantendo, se aprisionando, né? Exatamente. No outro, e o outro não pode mudar, e eu também não posso mudar, a gente não pode se mexer, porque é só assim que funciona, bloquinho.
E a grande questão é que a gente muda, né? Um dos pontos aqui que ela traz também é isso. Essa ideia, e a gente trabalha muito isso também com a psicanálise, é essa ideia de completude, essa fantasia de completude, que ela é muito ilusória, não existe, né? Então, que inclusive a gente não é completo justamente para a gente se manter nesse movimento, né? Então, de busca, do desejo, de vida, e agora de libido. Que eu vou fazer, concluir esse curso, enfim, né? A nossa libido, ela é ampla, né? Não tá só nessa questão sexual, mas a gente não vai falar sobre isso. Não vamos explodir. Então, a gente olhar para isso, assim, de fato, o outro te completa a ponto de você vivenciar só aquilo, de você deixar os seus amigos de lado, de você colocar ele no centro de tudo e não conseguir olhar, porque aí se acontece uma traição, o mundo desaba. Exato. O mundo desaba, né? A sua libido tá tão no outro que você não consegue se ver sem esse... Claro que o mundo desaba sempre, descobre-se isso. Mas quando aquele é o único pilar que me sustenta, gente, isso é perigosíssimo. Isso. Porque aí eu desabo totalmente, né? Quando aquele ser central da minha vida rui, né? Então é super perigoso mesmo a gente ficar assim. E que vida que é essa também, não é? Que a gente não só você idealiza o outro e coloca ele no centro, como você também quer ser o centro do outro. Então uma cobrança, um controle, uma coisa... Você quer ser o centro do outro e você quer que ele se encaixe na sua... vida. Não, do seu jeito. Então sim. você idealizou lá atrás, aí você casou, tem que ser desse jeito. E aí você quer que o outro mude para se encaixar nesse seu mundo. E a tendência, o que é acontecer? É ruim. Degringolar. Porque a pessoa não vai se encaixar. Tem uma tendência. Não, uma coisa ou outra você harmoniza, você muda para harmonizar a relação, mas mudar quem a pessoa é muito difícil, né? Sim. E tem uma tendência à frustração gigantesca. Muito cruel, né? Muito violento a gente querer mudar o outro, porque a gente está objetificando totalmente esse outro não é sujeito. Exatamente. Né? Esse outro não é sujeito de desejos, ele é só meu objeto. E a Regina Navarro, ela fala assim, que eu acho que é muito legal, isso assim, essa preocupação constante, se o outro transou ou não, ela deveria ser muito maior nessa situação assim, ó, de você querer estar junto com o outro, de você primar pela companhia do outro, pela presença, né? De ter trocas ali que são importantes para você, trocas ricas, e que você consiga responder algumas perguntas, que você se sente amado? Você se sente desejado? Então, ok, você não precisa querer mudar o outro. E ficar controlando esse outro, os passos, onde vai, quando vai, né? Isso. E a Esther Perel, né, também desse livro aqui, que é maravilhoso, gente, ela fez o Sexo no Cativeiro, e aí o capítulo que falava sobre infidelidade foi deu tanto... chabu, que ela fez esse que é o Casos e Casos, repensando a infidelidade. Então, ela vai problematizar a questão da infidelidade nesse sentido de traição, o que é ser traído, o que não é, as coisas subjetivas, que para mim é traição, como a gente falou. Isso. Então, é muito interessante. E ela também traz essa questão da importância do espaço na relação, né? Então, eu preciso, eu preciso não completar e não estar completa. Isso. Porque é isso que faz a gente mudar juntos, não é? Se for o caso. Então, a gente conseguir fazer planejamento juntos, a gente conseguir se engajar em outras coisas, né? É claro que é isso. Tem tudo isso que a gente pode fazer para ter um relacionamento saudável, né? E não ficar se preocupando se o cara tá transando ou não com outra pessoa, se você vai transar ou não com outra pessoa, meio que mudar o foco disso. Mas a gente sabe que também tem algumas questões que precisam ser levadas para a clínica mesmo e olhar. Por que como eu falei no começo, por que eu entro nesses movimentos de repetição? Todos os meus relacionamentos, eles envolvem traição. O que isso significa? Esse significante, né? Infidelidade. O que significa para você na sua história de vida. Então, se isso está desordenado, se isso já faz parte da sua história, é importante olhar e cuidar para romper esses padrões, né? E ter mais qualidade de vida.
Então eu acho que é isso. É isso, gente. Muito bom. Desenrolamos muito bem, né, assunto bebê? tenso, muito bem, assunto bebê. tenso. Se tiverem dúvidas, comentários, podem escrever lá no vídeo pra gente. Por A gente favor. vai estar olhando com carinho, tá bom?